Eu nunca imaginei que uma única colher de lama seria capaz de destruir uma família inteira. Mas naquela tarde, durante o aniversário de 8 anos do meu filho Lucas, foi exatamente isso que aconteceu. Tudo estava perfeito. Eu tinha passado semanas preparando a festa. Contratei um espaço bonito em São Paulo. Encomendei um bolo enorme com o personagem favorito dele. Preparei lembrancinhas e até organizei uma pequena surpresa que ele esperava havia meses. Lucas estava radiante. Até que minha sobrinha, Beatriz, apareceu perto da mesa do bolo. Ela tinha apenas 10 anos. Mas o que fez naquele momento não parecia coisa de criança. Beatriz pegou um punhado de lama do jardim, olhou para o bolo e jogou tudo em cima dele. O chocolate branco desapareceu debaixo daquela sujeira. Lucas ficou parado. O sorriso dele sumiu. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então minha irmã Patrícia começou a rir. Foi só uma brincadeira, ela disse, enquanto continuava rindo. Eu olhei para o meu filho. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E naquele instante, alguma coisa dentro de mim mudou. Beatriz, por que você fez isso? Perguntei. Ela deu de ombros. Porque eu queria. Minha irmã riu novamente. Ah, Mariana, não faça drama. Você pode comprar outro bolo. Foi quando eu percebi uma coisa. Não era sobre o bolo. Era sobre o respeito que elas nunca tiveram por mim. Durante anos eu tinha ajudado minha irmã. Quando Patrícia precisava de dinheiro, eu ajudava. Quando Beatriz precisava de material escolar, eu pagava. Quando minha irmã dizia que não conseguia pagar alguma coisa, eu nunca perguntava 2 vezes. E naquele momento, diante de todos os convidados, ela tratava meu filho como se os sentimentos dele não valessem nada. Aproximei-me de Lucas e me ajoelhei. Filho, vamos embora. Ele segurou minha mão. Mas antes de sair, Patrícia gritou. Você vai estragar o aniversário por causa disso? Eu me virei lentamente. Não, quem estragou foi sua filha. Ela revirou os olhos. Você é sempre exagerada. Eu não respondi. Apenas peguei meu filho e fui embora. Naquela mesma noite, Lucas finalmente dormiu. Eu fiquei sentada na sala, olhando para o celular. Naquela semana, eu tinha planejado levar meu filho para uma viagem internacional que ele sonhava fazer. Além disso, eu havia pago antecipadamente um curso caríssimo para a Patrícia. Sim, eu estava pagando um curso de especialização para a minha própria irmã. E ela ainda achava que eu era exagerada. Peguei o notebook. Entrei nas reservas da viagem. Meu dedo ficou parado sobre o botão por alguns segundos. Então cliquei. Cancelar viagem. Depois abri o contrato do curso. Cancelar inscrição. Eu não estava fazendo aquilo para me vingar. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Eu simplesmente tinha decidido parar de financiar pessoas que não valorizavam o que eu fazia. Mas havia uma terceira coisa. Um pagamento muito maior. Um projeto que eu tinha iniciado meses antes em segredo. E aquele projeto envolvia justamente a empresa onde Patrícia trabalhava. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhora Mariana? Precisamos confirmar uma informação sobre sua irmã Patrícia. Meu coração acelerou. Que informação? Houve alguns segundos de silêncio. Então o homem respondeu. Encontramos algo muito estranho nos documentos que ela apresentou usando o seu nome. Fiquei imóvel. Como assim? A senhora tem certeza de que autorizou sua irmã a usar seus dados? Meu sangue gelou. Eu nunca tinha autorizado nada. Mas antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, recebi um e-mail. Abri. E a primeira frase fez minhas mãos tremerem. Mariana, se você está lendo isso, significa que finalmente descobriu o que sua irmã fez pelas suas costas. Eu reli aquela frase 3 vezes, porque havia algo ainda pior. O e-mail não tinha sido enviado pela empresa. Tinha sido enviado por alguém que eu conhecia. Alguém que eu jamais imaginaria estar envolvido. E naquele momento, percebi que o bolo coberto de lama não tinha sido o verdadeiro começo daquela história. Tinha sido apenas o primeiro sinal. O verdadeiro segredo da minha irmã ainda estava escondido, e eu estava prestes a descobri-lo. Fiquei olhando para aquele e-mail sem conseguir respirar direito. A mensagem terminava com uma frase. Não confie na Patrícia. Ela não fez isso sozinha. Meu primeiro impulso foi ligar para minha irmã. Mas parei. Se alguém estava tentando me avisar em segredo, talvez ligar fosse exatamente o que essa pessoa não queria que eu fizesse. Então respondi apenas, quem é você? A resposta chegou menos de 1 minuto depois. Alguém que viu o que aconteceu há 6 meses. 6 meses. Aquela data me chamou a atenção. 6 meses atrás, Patrícia havia pedido uma cópia dos meus documentos. Disse que precisava deles para resolver uma questão bancária. Eu confiei nela, e agora começava a perceber que talvez aquele tenha sido o maior erro da minha vida. Antes de continuar, inscreva-se no canal para acompanhar essa história até o fim. E comenta aqui. Você confiaria novamente em alguém da família depois de uma traição assim? Voltei ao computador. O desconhecido enviou outro arquivo. Era um contrato.
Meu nome estava nele. Mas a assinatura não era minha. Alguém tinha falsificado minha assinatura para assumir uma dívida enorme. E o beneficiário? Uma empresa ligada diretamente à minha irmã. Meu coração disparou. Eu comecei a procurar informações sobre aquela empresa. Foi quando encontrei algo ainda mais assustador. O diretor financeiro era Eduardo, meu ex-noivo. O homem que tinha terminado comigo 2 anos antes, dizendo que precisava recomeçar a vida longe de mim. Eu nunca mais tinha falado com ele. Ou pelo menos achava que não. Peguei o celular e procurei o número antigo. Ainda estava salvo. Eu não liguei. Em vez disso, mandei uma mensagem. Eduardo, por que seu nome aparece nos documentos da minha irmã? A resposta veio quase imediatamente. Mariana, você não deveria ter descoberto isso. Meu corpo inteiro arrepiou. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem apareceu. Encontre-me amanhã, sozinha. Naquela noite, quase não dormi. Na manhã seguinte, fui ao endereço indicado. Era uma cafeteria pequena, longe do centro. Eduardo estava sentado no fundo. Quando me viu, levantou-se. Mas não parecia surpreso. Parecia assustado. Você está em perigo, ele disse. Por causa da Patrícia? Ele balançou a cabeça. Não apenas por causa dela. Sentei-me. Então me conte tudo. Eduardo respirou fundo. Sua irmã descobriu que você tinha dinheiro investido em uma empresa que estava prestes a crescer muito. Ela queria uma parte. Quanto? Ele me encarou. Não era uma parte, Mariana. Ela queria controlar tudo. Eu senti um nó na garganta. E você ajudou? Ele abaixou os olhos. No começo? Aquela resposta me destruiu mais do que eu esperava. Então foi você? Eu participei da primeira fraude. Mas depois descobri o que Patrícia realmente estava planejando. O quê? Eduardo se inclinou sobre a mesa. Ela não queria apenas seu dinheiro. Ele fez uma pausa. Ela queria fazer você parecer culpada por um crime financeiro. Fiquei em silêncio. De repente, tudo fez sentido. O e-mail. Os documentos. A assinatura falsificada. A empresa. A viagem cancelada. Tudo fazia parte de algo muito maior. Mas ainda havia uma pergunta. Por que você está me ajudando agora? Eduardo ficou alguns segundos em silêncio. Então tirou um pequeno pendrive do bolso. Colocou-o sobre a mesa. Porque aqui está a prova de tudo. Olhei para o pendrive. Mas antes que eu pudesse pegá-lo, Eduardo segurou meu braço. Mariana, há uma coisa que você precisa saber antes de abrir isso. O quê? Ele olhou para a porta da cafeteria. Seu rosto ficou pálido. Patrícia sabe que você descobriu. Olhei para trás. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. E alguém dentro dele estava observando nossa mesa. Eduardo sussurrou. Não olhe diretamente. Mas era tarde demais. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Gostou da surpresa no aniversário do Lucas? Meu sangue gelou, porque logo abaixo havia uma segunda mensagem. A próxima surpresa será muito pior. Naquele instante, percebi que aquilo já não era apenas uma vingança contra mim. Minha irmã estava disposta a destruir tudo o que eu amava. E eu finalmente entendi uma coisa. Se eu quisesse proteger meu filho e limpar meu nome, teria que parar de fugir. Eu teria que jogar o mesmo jogo que Patrícia estava jogando. Só que dessa vez eu não seria a vítima. Eu seria a pessoa que prepararia a armadilha. E o primeiro passo estava naquele pequeno pendrive sobre a mesa. Eu levei o pendrive para casa sem abrir. Não porque estivesse com medo, mas porque pela primeira vez eu queria pensar antes de agir. Se Patrícia realmente estava tentando me incriminar, qualquer movimento errado poderia entregar tudo. Naquela noite, coloquei o pendrive em um computador que não estava conectado à internet e abri a primeira pasta. Havia dezenas de arquivos, contratos, transferências bancárias, mensagens, áudios. E então encontrei uma pasta com uma única palavra. Plano. Abri. Meu coração disparou. O primeiro arquivo era uma conversa entre Patrícia e Eduardo. Nela, minha irmã dizia: depois que ela assinar, não terá como voltar atrás. Eu continuei lendo. Eles planejavam usar meu nome para assumir uma dívida milionária e, depois fazer parecer que eu tinha desviado o dinheiro da empresa. Mas havia algo ainda pior. A data da conversa era de 4 meses antes do aniversário de Lucas. Ou seja, o que aconteceu com o bolo não tinha sido uma simples brincadeira. Talvez Patrícia já estivesse tentando me provocar. Ela queria que eu perdesse a cabeça. Queria criar uma situação em que pudesse me pintar como uma mulher desequilibrada. E eu quase caí na armadilha. Mas então encontrei um áudio. A voz de Patrícia dizia: quando ela cancelar a viagem, vai ficar desesperada. Depois vamos pressioná-la para assinar os documentos. Parei o áudio. A viagem. Eles sabiam da viagem. Como? Eu nunca tinha contado à minha irmã os detalhes da reserva. Foi então que percebi que alguém próximo a mim estava passando informações. E eu sabia exatamente quem. Minha própria mãe. Liguei para ela. Mãe, preciso perguntar uma coisa.
Ela ficou em silêncio. Você contou a Patrícia sobre a viagem do Lucas? Demorou alguns segundos até ela responder. Eu contei. Fechei os olhos. Por quê? Minha mãe começou a chorar. Porque ela disse que precisava falar com você sobre uma coisa importante. Mãe, o que ela te pediu? Silêncio. Então ouvi. Ela pediu uma cópia das chaves da sua casa. Meu sangue gelou. Quando? Há 2 semanas. Desliguei. Corri até meu quarto. Abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Estava tudo no lugar. Ou pelo menos parecia. Então percebi uma coisa. Uma pequena pasta estava aberta. Meu passaporte tinha desaparecido. Meu filho estava brincando na sala. Peguei o celular e liguei imediatamente para a polícia. Mas antes que eu pudesse explicar tudo, recebi uma notificação. Uma transferência bancária havia sido feita usando minha conta. O valor era enorme. E o destino era a empresa de Patrícia. Alguém estava tentando criar a última prova contra mim. Só que dessa vez eu estava preparada. Eu já tinha ativado uma gravação automática de todas as movimentações e guardado cópias dos documentos. Não toquei no dinheiro. Não liguei para Patrícia. Em vez disso, fiz algo que ela jamais esperaria. Enviei uma mensagem. Patrícia, eu sei de tudo. Ela respondeu em segundos. Sabe do quê? Sorri. Agora você vai falar sozinha, murmurei. Respondi. Dos documentos. Do dinheiro. Do Eduardo. E do plano. Ela ficou alguns minutos sem responder. Então chegou uma mensagem. Você não tem provas. Foi exatamente o que eu queria ouvir. Porque eu tinha. E muito mais do que ela imaginava. No dia seguinte, marquei uma reunião com Patrícia. Ela pareceu confiante. Vestia um sorriso de quem acreditava que ainda estava no controle. Então você finalmente decidiu conversar como adulta, disse ela. Coloquei meu celular sobre a mesa. Não vim conversar. Ela franziu a testa. Então veio fazer o quê? Abri uma pasta. Dentro dela estavam cópias dos contratos, registros bancários e transcrições dos áudios. O sorriso dela desapareceu. Onde você conseguiu isso? Você deveria ter feito essa pergunta antes de tentar destruir minha vida. Ela levantou. Isso é falsificação. Pode chamar do que quiser. Peguei outra folha. Mas essa gravação tem sua voz. Patrícia ficou imóvel. E então fez algo que eu não esperava. Começou a rir. Você realmente acha que venceu? Eu a encarei. Não. Ela sorriu. Porque você ainda não sabe quem está por trás de tudo. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? Ela se aproximou e sussurrou. Eduardo nunca foi o verdadeiro chefe. Naquele momento, meu celular vibrou. Uma nova mensagem havia chegado. Era de um número desconhecido. Patrícia está mentindo. O verdadeiro responsável está dentro da sua própria família. Olhei para minha irmã, depois para a mensagem. E finalmente entendi. Eu estava procurando um inimigo do lado de fora. Quando, na verdade, a pessoa que comandava tudo estava muito mais perto do que eu imaginava. E agora eu precisava descobrir quem era antes que fosse tarde demais. Eu li aquela mensagem novamente. O verdadeiro responsável está dentro da sua própria família. Naquele instante, pensei em todas as pessoas que tinham acesso à minha vida. Patrícia, minha mãe, Eduardo. Mas então percebi um detalhe. A pessoa que sabia da viagem, dos meus documentos e até dos meus investimentos não precisava invadir minha casa. Ela já tinha acesso a tudo. Era minha mãe. Liguei para ela. Mãe, preciso que você me diga a verdade. Ela começou a chorar antes mesmo de eu terminar. Sua irmã me enganou, Mariana. Meu coração apertou. O que ela fez? Ela disse que precisava dos seus documentos para impedir que você perdesse dinheiro. Eu acreditei. E as chaves? Eu entreguei. Fiquei em silêncio. Então minha mãe disse algo que mudou tudo. Mas depois eu descobri que ela estava trabalhando com outra pessoa. Quem? Ela respirou fundo. Seu tio Roberto. Meu próprio tio, o homem que administrava parte dos investimentos da família. De repente, todas as peças se encaixaram. Ele tinha acesso aos documentos. Conhecia minhas contas. Sabia dos investimentos. E tinha sido ele quem apresentou Patrícia à empresa usada no esquema. Mas eu ainda precisava de uma prova. E eu já sabia onde encontrá-la. Marquei uma reunião com Roberto, Patrícia e Eduardo. Disse que queria resolver tudo em família. Eles chegaram acreditando que eu estava desesperada. Não sabiam que, naquela sala, estavam também meu advogado e um investigador que já tinha recebido todas as provas. Coloquei o celular sobre a mesa. Antes de começarmos, quero fazer uma pergunta. Roberto cruzou os braços. Que pergunta? Olhei diretamente para ele. Quanto vocês planejavam tirar de mim? Patrícia ficou nervosa. Roberto permaneceu calmo. Não sei do que você está falando. Então apertei um botão. A gravação começou. A voz de Roberto preencheu a sala. Depois que Mariana for responsabilizada, os investimentos ficam livres para nós. Patrícia empalideceu. Eduardo baixou a cabeça. Roberto ficou imóvel.
Eu tinha conseguido. A gravação era a prova que faltava. Meu advogado colocou sobre a mesa todos os documentos que comprovavam a falsificação das assinaturas, as transferências e o plano para me incriminar. Roberto tentou negar, mas não havia mais saída. A investigação começou naquele mesmo dia. As contas foram bloqueadas. Os documentos foram entregues às autoridades. E Patrícia finalmente percebeu que tinha perdido. Ela olhou para mim. Você destruiu nossa família. Eu respondi calmamente. Não, Patrícia. Vocês destruíram a confiança quando decidiram transformar minha família em um negócio. Ela começou a chorar, mas eu não senti alegria. Senti alívio, porque durante meses eu tinha acreditado que precisava me vingar. Na verdade, eu precisava apenas fazer a verdade aparecer. Algumas semanas depois, tudo mudou. Meu nome foi completamente limpo. A empresa cancelou qualquer acusação contra mim. Os valores que haviam sido retirados ilegalmente foram recuperados. E o mais importante, Lucas voltou a sorrir. Eu refiz o aniversário dele. Dessa vez, sem convidados que não mereciam estar ali. Comprei outro bolo. Coloquei uma vela de 8 anos no centro. Lucas olhou para mim e perguntou: Mãe, agora ninguém vai estragar? Eu sorri. Ninguém. Ele fechou os olhos e fez seu pedido. E naquele momento percebi algo que nunca esqueceria. Aquela colher de lama que caiu sobre o bolo parecia ter destruído tudo. Mas, na verdade, ela revelou quem realmente estava ao nosso lado. Minha irmã perdeu o dinheiro. Meu tio perdeu a empresa. Eduardo teve que responder por sua participação no esquema. E eu? Eu ganhei algo muito mais importante. Minha paz. Meses depois, encontrei Patrícia por acaso. Ela me perguntou: Você nunca vai me perdoar? Olhei para ela e respondi: Perdoar não significa esquecer. E confiar novamente é uma escolha que você não pode exigir. Depois fui embora, sem gritos, sem humilhação, sem vingança cruel, porque minha maior vingança foi continuar de pé enquanto todos aqueles que tentaram me derrubar tiveram que enfrentar as consequências das próprias escolhas. E Lucas, ele ainda fala daquele aniversário, mas agora, quando lembra do bolo, ele ri. Porque naquele dia, no meio daquela humilhação, uma coisa inesperada aconteceu. Eu descobri o verdadeiro valor da minha família, e também descobri quem nunca deveria fazer parte dela novamente.